Aula completa para a prova FB100 da Febraban. Bem no alvo objetivo. Explicar de forma didática o conteúdo exigido na certificação FB100, abordando o Sistema Financeiro Nacional, SFN, e Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, com exemplos práticos, perguntas e respostas. Memorando estrutura da aula. Introdução. Sistema Financeiro Nacional, SFN. Definição e importância. Estrutura do SFN. Órgãos normativos. Entidades supervisoras. Instituições financeiras. Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Definição e importância. Princípios da LGPD. Direitos dos titulares. Responsabilidades das empresas. Dicas para a prova. Conclusão. 1. Introdução. O que é a certificação FB100? A certificação FB100 da Febraban é um exame que testa o conhecimento dos profissionais que atuam no setor financeiro. Ela avalia se o candidato conhece as regras do Sistema Financeiro Nacional, SFN, e as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Essa certificação é exigida por muitos bancos e instituições financeiras para garantir que seus funcionários estejam capacitados para lidar com crédito, financiamentos e proteção de dados. Pergunta: quem precisa fazer essa certificação? Resposta: qualquer profissional que trabalhe no setor financeiro, incluindo bancários, correspondentes bancários, profissionais de crédito consignado, profissionais que lidam com proteção de dados financeiros. Pergunta: por que a certificação FB100 é importante? Resposta: garante mais segurança jurídica ao profissional e à empresa. Evita infrações às normas do Banco Central e da LGPD. Melhora as oportunidades de trabalho no setor financeiro. Exemplo prático. Se um cliente questionar sobre as taxas de um empréstimo consignado, um profissional certificado pelo FB100 saberá explicar de forma correta e fundamentada. 2. Sistema Financeiro Nacional, SFN. 2.1 O que é o Sistema Financeiro Nacional? O Sistema Financeiro Nacional, SFN, é o conjunto de instituições, normas e órgãos responsáveis pela administração do dinheiro no Brasil. Ele é essencial para manter a estabilidade econômica e garantir que as operações financeiras sejam seguras e reguladas. O SFN tem funções importantes como garantir a estabilidade da moeda, controlar a oferta de crédito, regular o funcionamento de bancos e outras instituições financeiras. Pergunta: por que o SFN é importante? Resposta: ele protege consumidores, regula o mercado e evita crises financeiras. Exemplo prático. Se um banco quiser aumentar os juros dos seus financiamentos, ele precisa seguir as regras do SFN e não pode cobrar qualquer taxa sem autorização. 2.2 Estrutura do SFN. O SFN é dividido em 3 grandes grupos. Órgãos normativos criam as regras do setor financeiro. Entidades supervisoras fiscalizam e fazem cumprir as regras. Instituições financeiras executam operações financeiras. Pergunta: quem são os responsáveis por fazer o SFN funcionar? Resposta: o CMN, o Banco Central, a CVM, os bancos e outras entidades financeiras. Exemplo prático. Se um banco deseja oferecer um novo tipo de crédito, ele deve seguir as normas estabelecidas pelo CMN e Banco Central. 2.3 Órgãos normativos criam as regras. Os órgãos normativos são responsáveis por criar e definir as regras do mercado financeiro. CMN, Conselho Monetário Nacional. Define as diretrizes econômicas e financeiras do país. Regula a taxa básica de juros, Selic. Controla políticas de crédito e câmbio. CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados. Regula o mercado de seguros e previdência privada. Pergunta: quem define as regras para empréstimos e financiamentos? Resposta: o CMN. Exemplo prático. Se o governo quer reduzir o endividamento da população, o CMN pode diminuir a taxa Selic para baratear os financiamentos.
2.4 Entidades supervisoras fiscalizam as regras. As entidades supervisoras garantem que as regras criadas pelos órgãos normativos sejam cumpridas. Banco Central do Brasil, Bacen. Supervisiona e regula os bancos. Controla a inflação e a emissão de moeda. Autoriza o funcionamento de instituições financeiras. Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Fiscaliza o mercado de ações e investimentos. Pergunta: quem pode punir um banco que descumprir regras? Resposta: o Banco Central. Exemplo prático. Se um banco cobra juros abusivos em um financiamento, o Bacen pode intervir e aplicar multas. 3. Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. 3.1 O que é a LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, regula como dados pessoais podem ser coletados, armazenados e utilizados por empresas. Pergunta: quem precisa cumprir a LGPD? Resposta: bancos e financeiras. Empresas de crédito. Qualquer empresa que colete informações de clientes. Exemplo prático. Se um cliente faz um cadastro em um banco, o banco não pode vender seus dados sem autorização. 3.2 Princípios da LGPD. Os principais princípios da LGPD são: finalidade: os dados devem ter um propósito específico. Necessidade: somente os dados essenciais devem ser coletados. Transparência: o cliente deve saber como seus dados são usados. Pergunta: o que acontece se uma empresa descumprir a LGPD? Resposta: ela pode ser multada em até R$50 milhões por infração. Exemplo prático. Se um cliente pede para um banco excluir seus dados e o banco não atender ao pedido, ele pode ser processado. 4 Dicas para a prova FB100. Pergunta: como estudar para a prova? Resposta: leia o material oficial da Febraban. Pratique simulados e revise as perguntas mais frequentes. Preste atenção em conceitos de SFN e LGPD. 5 Conclusão. Resumo. SFN, como funciona o sistema financeiro. LGPD, proteção de dados e responsabilidades. Quais são as penalidades mais comuns para instituições que violam a LGPD? O ChatGPT disse: as penalidades mais comuns para instituições que violam a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, incluem: 1. Uma advertência. A ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode emitir um aviso formal exigindo a correção da infração dentro de um prazo determinado. Exemplo: um banco falha em informar seus clientes sobre como seus dados serão usados e recebe uma advertência para corrigir sua política de privacidade. 2. Multas. A LGPD prevê 2 tipos de multas. Multa simples, até 2% do faturamento da empresa, limitada a R$50 milhões por infração. Multa diária, aplicada para infrações que continuam ocorrendo até que sejam corrigidas. Exemplo: uma financeira que vende dados de clientes sem autorização pode receber uma multa de milhões de reais. 3. Publicização da infração. A empresa pode ser obrigada a divulgar a infração publicamente, causando danos à sua reputação. Exemplo: um grande banco é exposto na mídia por vazar dados de milhares de clientes, perdendo a confiança do mercado. 4. Bloqueio de dados. A ANPD pode determinar que a empresa pare de usar determinados dados pessoais até que a irregularidade seja corrigida. Exemplo: um aplicativo de empréstimos online que coleta mais dados do que o necessário pode ser proibido de utilizá-los até se adequar à LGPD. 5. Eliminação de dados pessoais. A empresa pode ser forçada a excluir os dados pessoais coletados de forma irregular. Exemplo: um site de cadastro de crédito que mantém dados de clientes sem permissão pode ser obrigado a apagá-los. 6. Suspensão ou proibição das atividades. Se a infração for muito grave, a empresa pode ter suas atividades suspensas temporariamente ou até mesmo ser proibida de operar. Exemplo: uma instituição que ignora repetidamente a LGPD pode perder sua autorização para oferecer serviços financeiros. Casos reais de penalidades. WhatsApp,
2022, multado em R$ 6 milhões por não informar claramente como usava os dados dos usuários. Serasa, 2021, multado em R$ 5 milhões por vender dados de consumidores sem autorização. Banco Pan, 2023, investigado por possível vazamento de dados de clientes. Essas penalidades reforçam a importância do cumprimento da LGPD para evitar prejuízos financeiros e danos à reputação. Como as empresas podem evitar penalidades da LGPD? Para evitar multas e outras sanções, as empresas devem adotar práticas preventivas e corretivas no tratamento de dados pessoais. Aqui estão as principais medidas. Criar uma política de privacidade clara. A empresa deve explicar de forma simples e acessível como os dados dos clientes são coletados, armazenados e utilizados. Boas práticas. Disponibilizar um aviso de privacidade claro no site e nos contratos. Usar linguagem simples, evitar termos jurídicos complexos. Informar quem tem acesso aos dados e por quanto tempo eles serão armazenados. Exemplo: um banco digital tem uma página clara explicando que coleta dados apenas para análise de crédito e não vende essas informações. Obter o consentimento dos usuários. As empresas não podem coletar ou compartilhar dados pessoais sem autorização do titular. Boas práticas. Criar caixas de seleção, checkbox, para o cliente permitir ou não o uso dos dados. Garantir que o cliente pode revogar o consentimento a qualquer momento. Exemplo: uma fintech que oferece crédito consignado inclui um botão no site para que o cliente autorize o uso dos seus dados antes da análise. Respeitar os direitos dos titulares de dados. A LGPD garante aos clientes o direito de acessar seus dados, corrigir informações incorretas, solicitar a exclusão dos dados, revogar consentimentos. Exemplo: se um cliente pede exclusão do seu cadastro em um banco, a instituição precisa atender à solicitação dentro do prazo legal. Implementar medidas de segurança cadeado fechado. A empresa deve proteger os dados contra vazamentos, acessos não autorizados e ataques cibernéticos. Boas práticas. Utilizar criptografia para proteger informações sensíveis. Restringir o acesso interno aos dados, apenas funcionários autorizados devem acessá-los. Implementar firewalls e antivírus para evitar ataques. Exemplo: uma empresa de crédito usa autenticação em 2 fatores para impedir acessos indevidos aos dados dos clientes. Criar um encarregado de proteção de dados, DPO. A empresa deve nomear um encarregado de proteção de dados, DPO, Data Protection Officer, responsável por garantir o cumprimento da LGPD. Boas práticas. O DPO deve treinar a equipe sobre boas práticas de proteção de dados. Ele deve responder às solicitações dos clientes sobre seus dados. Exemplo: uma instituição financeira nomeia um DPO para atender às solicitações dos clientes que querem saber quais dados a empresa possui sobre eles. Realizar auditorias e relatórios de impacto. A empresa deve monitorar regularmente o uso de dados para identificar riscos e corrigir problemas antes que se tornem violações. Boas práticas. Fazer auditorias periódicas para garantir conformidade com a LGPD. Criar um relatório de impacto à proteção de dados, RIPD, para mapear riscos. Exemplo: um banco realiza uma auditoria anual para garantir que seus sistemas estejam protegidos contra vazamento de dados. O que fazer se houver um vazamento de dados? Se a empresa identificar um incidente de segurança que comprometa os dados dos clientes, deve comunicar imediatamente à ANPD e os titulares afetados. Investigar a causa do vazamento e tomar medidas para impedir novos incidentes. Corrigir a falha de segurança e reforçar os controles internos. Exemplo real: o Banco Inter teve um vazamento de dados em 2018 e foi obrigado a reforçar sua segurança digital para evitar novas infrações. Conclusão: a importância de cumprir a LGPD. Cumprir a LGPD não é apenas uma obrigação legal, mas também uma estratégia para conquistar a confiança dos clientes. Empresas que adotam boas práticas de proteção de dados evitam multas, protegem sua reputação e se destacam no mercado. Resumo das principais ações para evitar penalidades. Criar uma política de privacidade clara.
Obter o consentimento dos usuários. Respeitar os direitos dos titulares. Implementar medidas de segurança. Nomear um DPO e realizar auditorias. Agir rapidamente em caso de vazamento de dados. Dica final. Se prepare para a prova FB100 decorando os princípios da LGPD e entendendo o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, SFN. Foguete. Gostou do conteúdo? Curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais aulas sobre a certificação FB100.